Shalom, queridos. Hoje é Jeremias, capítulo 39. Glória a Deus. Jeremias 39 conta a história da queda de Jerusalém para os babilônios e o cumprimento dos profetas, das profecias de destruição. O capítulo começa com o exército babilônico sitiando a cidade e o rei Zedequias tentando escapar, mas sendo capturado e levado perante o rei babilônico Nabucodonosor. Nabucodonosor ordena a execução dos filhos de Zedequias na frente dele, então o cega e o leva cativo para a Babilônia. Os babilônios queimam o templo, o palácio, as casas da cidade e destroem os muros de Jerusalém. Veja o que acontece com uma nação escolhida que o tempo todo desobedeceu ao seu Deus. Que situação! O rei ficando cego na frente de Zedequias, então ele o cega e leva cativo para a Babilônia, o rei Zedequias. Os babilônios queimam o templo, o palácio e as casas da cidade e destrói os muros de Jerusalém. Agora imagine um povo escolhido. Então nosso Deus realmente tem um amor incondicional. Quando ele faz isso, é nada diante que o povo merecia. Nós estamos acompanhando e vemos. E se olharmos a história da igreja, se alguma coisa nos acontece semelhante a isso, é nada diante do que nós temos feito como igreja, como noiva, do noivo amado que deu a sua vida por nós. Vejam os comandos que ele deu, as ordenanças que ele deu para a noiva. Veja se nós temos cumprido. Ele disse para a noiva: minha casa é chamada casa de oração. Mateus 21:13. Cadê a noiva? Os templos vazios. A gente passa durante o dia as portas fechadas. Pessoas precisando de um socorro e não encontra. É isso que é a casa de oração? Foi isso que ele disse que é. Mas nós temos o shows noturno. À noite, enche a casa. Dependendo de trazer um pastor de fora, alguém que vinha de outra cidade, a casa enche. Mas não foi essa a programação de Deus para o templo. O templo é casa de oração. Então a gente chega nos cultos para dobrar nossos joelhos, 15 minutos, 20 minutos antes, para buscar a Deus e pedir ao Senhor que aquela pessoa que vai trazer a palavra, aquele profeta ou profetisa, seja usado poderosamente. A casa de oração é para estar durante o dia aberta com pessoas escaladas para fazer os turnos de oração. Não é voltar ao passado, dizer agora está sendo igual aos israelitas, porque os israelitas, o templo era o único lugar onde adorava e o tempo todo tinha pessoas orando, viúvas, solteiros, anciãos, estavam lá orando, não se fechava. Mas não estou dizendo que é para voltar, era para nunca ter deixado de ser. Porque a igreja está enxertada em Israel. Então, as mesmas obrigações de Israel, de vida de oração, do templo ser lugar de orar, continua. A única diferença é que hoje nós também adoramos fora do templo. Em qualquer lugar que chegarmos pelo caminho, andando, levantando, nós estamos como adoradores porque nós temos o Deus vivo dentro de nós. Mas os princípios bíblicos, o que Deus determinou para Israel em relação a uma vida de oração, é para nós também. Então, nós vamos prosseguindo aqui vendo a situação de Israel, devido a toda a desobediência, quebra de princípios, não fazendo o que Jesus mandou, muita coisa errada. E aí Deus deixa chegar a esse ponto, para depois ele tornar a trazer de volta, porque ele não abandona. Ele disciplina, porque ele é pai amoroso, seu amor é incondicional, porque se não fosse isso, ele destruía. Não deixava um sequer dos israelitas. Mas ele ama e ama também a igreja, senão também nós não estávamos aqui. Mas o nosso Deus é maravilhoso.
Por que que nós estamos lendo aqui? Para a gente ver o quanto ele ama. E para a gente ter assim uma atitude de gratidão. E eu sei que a gratidão é fazer o que Jesus manda. Não tem gratidão de conversa. Gratidão é a gente dizer, bom, eu já sei que estávamos fazendo tanta coisa fora do que Deus ensinou. E agora, meu Deus, que nós já estamos sabendo que o Senhor quer que o seu reino cresça. Se é que não sabíamos, né? Aí agora, meu Deus, eu vou fazer isso. Vou tirar um horário do dia, todos os dias, para ver a pessoa que o Senhor me mostra, para ir nessa casa e dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Dar um abraço na pessoa, orar pela pessoa e deixar o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Quando tornar a visitar, pergunta, e aí, como é que está você com Jesus? Essa pessoa, se foi convencida pelo Espírito Santo, vai dizer, eu estou bem, eu já aceitei Jesus, eu quero viver para Jesus. Você agora vai pegar os estudos de consolidação, vai acompanhar esse bebê espiritual. Depois de estar pronto com a consolidação, pega os vídeos que estão à disposição no YouTube, de Gênesis até Apocalipse. Então começa o estudo, o discipulado com essa pessoa, ganha outra pessoa, junta a essa e continua o estudo, ganha mais outra, até chegar a 12 discípulos. Você não é maior do que Jesus, vai ensinar a 12, quando completar essas 12, todo o estudo, aí começa novamente a ganhar mais, tornar fazer mais 12 discípulos até a volta do Senhor Jesus. É demais, não é? O que a gente tem feito com Deus. E aqui quando a gente vê esse castigo, os babilônios queimando o templo, o que era mais sagrado para os israelitas, queimando o palácio, casas da cidade, destruindo tudo em Jerusalém. A gente volta para nós, que isso aqui não está de brincadeira, isso aqui está com seriedade para a gente ver o que o povo de Deus faz e ver o que a igreja está fazendo. E aí, nós estamos enxertados em Israel, gentios e judeus, estamos juntos como igreja, e naquele grande dia o Senhor vai nos levar, mas com certeza, daqui até chegar aquele grande dia, nós já estaremos convencidos que a obra que temos que fazer aqui é tirar as almas do inferno, no poder do nome de Jesus, pregando a palavra, ganhando, consolidando e discipulando e enviando. Prossigamos, vendo aqui o que Deus está mostrando em Jeremias, capítulo 39, destruição total do povo de Deus. Quer dizer, das coisas que possuía da cidade, os muros da cidade, as casas, o templo, eles ficaram vivos, porque Deus não ia deixar de maneira nenhuma os seus filhos serem destruídos, porque Ele ama. O amor dele é incondicional. Agora, castiga porque é pai, e que ama seus filhos, não vai deixar o filho fazer o que quer. Então nós vemos Jeremias 39, do versículo 1 até o versículo 10, a queda de Jerusalém, em 586 a.C. É um dos acontecimentos mais lamentáveis da história da nação. No jejum, no 9º dia de Ab, o livro das Lamentações sempre é lido na sinagoga durante um culto especial, relembrando a queda da cidade em 1886 a.C., por conta dos babilônios, e uma segunda vez em 70 a.C., em 70 depois de Cristo, com o ataque romano, com a exceção de Neemias. Nós vemos esse trecho foi duplicado ou adaptado em Jeremias 52, de 4 a 16, e em 2 Reis 25, de 1 a 12. Então nós vemos aqui a situação terrível de que o povo de Deus passa por ter o coração endurecido, sem querer voltar-se para Deus. Igreja, é o que nós somos, não é? Então vamos olhar tudo isso aqui e saber que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja. Nós somos a igreja juntamente com Israel. O cerco babilônico começou mês 10º do ano 9º do reinado de Zedequias,
ou seja, em dezembro de 589 ou janeiro de 588 a.C. Atualmente, o 10º dia de Tebeth é o dia de jejum no calendário judaico. Ano 10º de Zedequias, nós vemos em Jeremias 39:2, é o ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, os muros de Jerusalém foram rompidos quando o suprimento de comida chegou ao fim em junho ou julho de 586 a.C. Muito sofrimento para os desobedientes. Nosso Deus, Ele ama os seus filhos, por isso tem que deixar que eles passem por sofrimentos para se voltarem para Ele. A porta do meio, provavelmente, aqui em Jeremias 39, versículo 3, diz assim: pararam na porta do meio. Por que isso? A porta do meio provavelmente localizava-se no muro norte de Jerusalém, a direção pela qual a cidade foi tomada. Os príncipes babilônicos se assentaram diante do portão para garantir sua autoridade sobre a cidade conquistada. Terrível, né? Isso que aconteceu. E não foi diferente conosco na pandemia. Os filhos de Deus tudo mascarado, impedidos de ter portas dos templos abertas. Tudo isso que Israel passou, nós temos experimentado um pouquinho. Marcou a vida da igreja a pandemia. As portas fechadas, agora por motivo de dor. Lembrando que as portas viviam fechadas por motivo de falta de fé, porque cada um tem uma coisa para resolver. Então vivia as portas do templo fechadas, porque cada um tem sua vidinha que tem, não pode de maneira nenhuma deixar para ir ao templo orar. Mas quando a pandemia chegou, as portas foram fechadas por outro motivo, um motivo doloroso. Então, queridos, vamos analisar, porque aqui nós estamos lendo a Bíblia, não é só para olhar o que aconteceu lá. O Deus de lá é o mesmo Deus daqui, da igreja. É o mesmo Deus de lá de Israel, é o mesmo Deus daqui da igreja. E nós vemos o que Israel sofreu por causa de andar distanciado de Deus. E a igreja, queridos, por mais... A gente pensa o quê? Você está pensando que eu estou exagerando? Eu estou repetindo isso direto para ver se a gente consegue ouvir. Porque não é exagero, não. Pelo amor de Deus, você que vai num culto matutino, você admite que um templo onde possui 300, 400 pessoas, no culto matutino tenha 10 pessoas? Era para ser total. O lugar de conversar com Deus e saber que o seu irmão está concordando, você sabe a importância da oração de concordância e você não faz, nem eu, nós não fazemos. Eu errada toda, porque eu vou, mas se o povo não vai, eu começo a ficar triste, abatida, e não é para fazer assim. Eu tenho que continuar sozinha e deixar Deus me abençoar e não me preocupar com aqueles que não querem a bênção. É assim, não é porque a gente não quer a bênção para os outros, mas Deus não vai dar bênção para aquele que foge dos seus comandos, das suas orientações. Uma pessoa que não pode orar pela manhã, pode orar à tarde. Não pode orar à tarde, pode orar ao meio-dia. Não tem desculpa. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá desculpas. Porque a gente não quer fazer. Se a gente realmente amasse ao Senhor Jesus, sabendo que Ele nos falou que a casa dele é casa de oração, a gente tirava os momentos. Fulana, você fica comigo todo horário de meio-dia. Ciclana, você fica comigo todo horário das 13 horas. E assim formava as duplas. E quando alguém passasse desesperado, porque o que não falta é pessoas desesperadas, endemoniadas, prisioneiras de Satanás, passando pela porta do templo e não ter um socorro, a igreja é o hospital de Deus. E aí nós olhamos para aqui para a história de Israel, vendo o que Deus está fazendo aqui, deixando o inimigo destruir tudo, e a gente fica sem entender. É porque Deus
Tem um amor incondicional, senão não deixava nem as pessoas. Ele só fez destruir a cidade, o templo, as coisas, mas o povo ficou intacto. Mas se não fosse um amor incondicional, acabava. Tanto com Israel como com a igreja, porque é tudo uma coisa só. Farinha do mesmo saco. Mas o nosso Deus é maravilhoso, tanto com Israel como com a igreja. Ele dá uma disciplina, depois dá um espaço, a chance para a pessoa se arrepender e fazer o correto. Ele está dando uma chance para a gente. A pandemia passou. Eu e você somos um milagre. Escapamos pela graça e misericórdia de Deus. O que é que nós devemos estar fazendo? O que Deus mandou fazer? Vida de oração, vida de meditação na palavra e vida de ensino da palavra àqueles que estão perdidos. Ensinar. Vai e fala de Jesus. Quando eles aceitam, a gente toma o estudo e vai ensinar. O estudo de consolidação. Muitos chegam, morrem, recebem Jesus e morrem, porque não teve que dar essa comida ao bebê. Você já imaginou um bebê se alimentar com suas próprias mãos? A pessoa aceita Jesus, tem que ser acompanhada. E cadê as pessoas para acompanharem? Não tem, todo mundo cuidando de si mesmo. Numa correria de vida para alcançar não sei o que. Eu queria saber o que é que nós estamos correndo para obter o quê? Porque se ele diz que é demais coisas, ele acrescenta, então eu faço a obra e eu tenho o carro. Ele manda. Primeiro eu faço a obra do jeito que eu estou, na condição que eu estou. E depois, quando penso que não, olha o recurso para comprar o carro. Porque ele sabe o que a gente precisa. E ele disse, as demais coisas eu acrescento, buscar meu reino em primeiro lugar, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Algumas parece que pensam assim, as demais coisas devem ser aquelas coisas que eu não tenho grande necessidade, que depois mas que eu queria ter, como por exemplo, eu queria ter uma piscina em cada sítio que eu tenho usado vários sítios, é necessário ter sítio, né? Porque hoje em dia você sabe que as suas frutas que vocês compram, nossas frutas, vem tudo envenenada, mas se nós tivermos um sítio, vai ser diferente. Nós vamos tratar de uma maneira saudável, então, que tenhamos vários sítios. É uma coisa importante, né? Numa época como essa. A gente ter terra para plantar. Então tenho, mas em cada terra dessa, em terreno desse, eu quero uma piscina, para quando eu chegar no sítio de tal lugar, aí eu tenho aquela piscina. Quer dizer, pensa que isso Deus não quer para você? E aí diz, não, isso aí eu vou fazer porque eu acho que ele não pode, não vai querer fazer isso, eu vou fazer depois que eu fizer isso. Meu sonho é ter uma piscina em cada sítio que eu estou ao sul, e aí depois disso eu venho fazer a obra. Engano seu, engano seu. Primeiro você faz a obra e ele entrega as demais coisas, vai entregar todas as piscinas que você quer, porque eu sei que você quer para a glória dele. Esse sítio é para a glória dele, a piscina é para a glória dele. Só sei que é para a glória dele porque você não quis primeiro fazer isso, mas primeiro você quis cumprir o que ele mandou, tirar as almas da mão de Satanás. Aí eu sei que tudo que você quer é para a glória dele. Quando primeiro você busca o reino. Eu também sei que o que eu quero é para a glória de Deus, quando primeiro eu busco o reino. Só se sabe assim. Porque o coração é enganoso, você não sabe o que está lá no coração, só Deus sabe. Mas quando a gente vê as atitudes, a gente sabe que aquela pessoa realmente está buscando o reino de Deus. Que é Deus. Porque sabe que ela troca coisas que são lícitas, que ela tinha direito de ter, para fazer o que Jesus mandou. Tirar as almas do inferno. Aí a gente sabe. Porque é primeiro o reino. Depois tem tudo. Eu estou fazendo essas gravações, esses estudos aonde? Na minha casa, no meu quarto, lugar que dá para fazer tudo direitinho. E que eu tenho, com certeza, o que é necessário aqui, as coisas que me são lícitas. Um quarto, uma cama, lugar de botar as roupas, um banheiro decente, tudo direitinho. Mas eu não quis primeiro isso. Eu morava no sítio onde vocês fazem o encontro, Peniel. Daquele jeitinho que você vê ali, sem acabamento, tomando susto com os ladrões que invadiam.
e fazendo a obra. Aí o Senhor me acrescentou esta casa, onde hoje eu tenho o direito de fazer essas gravações, esses vídeos. Mas primeiro foi o reino. Primeiro foi levar aquele bairro pobre que você vê ali, que as crianças não tinham alimento e que eu tive que colocá-las dentro do meu sítio para que elas pudessem comer. E ali ensinando a palavra cantada. E os pais chegando, vendo suas crianças chegarem em casa cantando a Bíblia, começaram a frequentar também o nosso sítio. Aí fizemos um lugar de congregar, uma congregação. E hoje nós temos ali vários lugares, várias congregações naquele bairro que não são do nosso ministério, mas que tem pessoas que se converteram através de nós. Primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas. Então eu só tinha aquele sítio e o apartamento em Salvador. Mas não me servia o apartamento em Salvador porque eu estou morando aqui. Então, o que eu precisava era nessa cidade de uma casa. Mas primeiro foi o reino. Eu fiquei no sítio, sujeita a todos os ataques, que ali não é brincadeira, as perseguições do inimigo de todos os lados, o sítio sendo invadido durante a noite, pessoas roubando, tudo isso eu não tinha uma casa. O apartamento em Salvador não me interessava porque Deus me entregou esse campo missionário aqui. Aí eu fui cuidar do campo missionário. Quando eu penso que não, estou eu com a casa. Não foi do nada. Foi o Senhor que fez. Providenciou tudo e fez. E hoje eu não tenho a obrigação mais de ficar dentro daquele sítio. Entregamos o sítio para ser usado para a glória de Deus, com o trabalho dos encontros. E hoje vivemos nessa casa, onde graças a Deus me sinto bem. Você pode entrar na minha casa e não ver muita arrumação, porque eu continuo renunciando o que é lícito para fazer a obra do Senhor. Continuo com uma cozinha que não está do jeito que você gostaria, mas eu sei por que ela não está do jeito que você gosta, porque o dinheiro das reformas de uma cozinha e de outras coisas da casa, que já está com quase 15 anos de construída, eu aplico nos bairros que eu estou frequentando, com células e com minhas missionárias que me ajudam, discípulas de primeira geração, que já aprenderam também a renunciar, que ficam comigo, e ali tem que ter comida. Ali tem que ter toda semana comida. Tem que ter carro para buscar, para trazer para o templo, pessoal da célula. Então, é desse jeito que se faz a obra. E eu não estou fazendo nada, só estou dando um pequeno exemplo de algumas pequenas coisas. Agora, preciso fazer muito mais, porque o meu Deus é grande. Ele não se negou a fazer uma obra grande, de mandar seu único filho para morrer por mim e por você também. Então, queridos, em nome de Jesus, eu estou falando de Jeremias capítulo 39, mostrando a história de miséria que se tornou Jerusalém. Templo queimado, derrubado, muros derrubados, casas queimadas, tudo pela falta de honra ao Senhor, porque não honrou a sua palavra, desprezou a sua palavra, não queria saber da palavra, porque na verdade eles não queriam obedecer. Para que ouvir se não queria obedecer? Então não ouviam. Mas graças a Deus que hoje nós estamos vendo aqui, ficou tudo registrado, Deus não escondeu nada. Deus não escondeu nada. Que vergonha um povo que ele escolheu fazer essas coisas todas, chegar ao ponto de Deus ter que estar castigando, e Deus não deixou escondido, deixou para a gente ver. Por quê? Para nós não fazermos o mesmo, e nós estamos fazendo o mesmo, infelizmente. Por quê que estamos fazendo o mesmo? Porque não estávamos estudando a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de ano em ano. Chegou em Apocalipse, voltar para Gênesis. Eu acho impossível. Coração tão duro a esse ponto. Se estivesse estudando, o coração já tinha sido triturado. Porque o profeta Jeremias, esse que nós estamos estudando, no capítulo 23, ele já deixou escrito para nós que a palavra é como um martelo que tritura a pedra. Então, nossos corações duros, se ficássemos assim, nesse ritmo, de ano em ano, de Gênesis Apocalipse, o coração já tinha sido triturado, já estava em coração de carne, e a essa altura nós já estávamos fazendo o que Deus pediu, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. E agora, com o nosso discipulado, nesse ritmo,
de Gênesis Apocalipse, todos prontos para ganhar, consolidar, discipular e enviar. A misericórdia de Deus nos alcançou e nós estamos agora vivendo os melhores anos do ministério, porque resolvemos amar a palavra, estudar a palavra, e por conta disso, Deus está mudando a nossa história. O antes de nós estarmos estudando a Bíblia no nosso discipulado e o depois de estarmos estudando a Bíblia. É outra história. As pessoas estão diferentes, os lares estão transformados, Deus está operando poderosamente, porque a palavra não volta vazia. Então, não somente o capítulo 39, mas em cada capítulo da Bíblia, você vai ouvir as mesmas coisas, Deus mostrando o seu povo, lhe traindo e mostrando o seu amor, apenas castigando, para dar tempo eles se arrependerem. Não destruía, apenas castigava. E a igreja está assim, só recebendo castigo, mas não será destruída. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas enquanto é tempo, voltemos aos princípios bíblicos. Para que o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra, é preciso que nós saqueemos as almas, tomemos as almas da mão do diabo com a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todos os dias alguém tem que ouvir isso da minha boca e da sua. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.